Salve, salve galera! Tudo certo por aí? A gente tem visto muito a utilização de inteligência artificial para geração de textos, imagens, rolando muito meme por aí. Mas será que a gente pode utilizar a inteligência artificial, não somente a generativa, mas outros tipos de inteligência para o mundo dos negócios, para os produtos e serviços nos quais a gente está trabalhando? Então fica aqui comigo que eu vou falar com vocês sobre a inteligência artificial aplicada no mundo dos negócios. Certo, então, galera, vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, que é o nosso tema de hoje. Então, antes de começar, os recados paroquiais, se vocês gostarem do conteúdo, compartilhem nas suas redes sociais, que isso ajuda muito a gente aqui e também faz com que a gente entenda quais os tipos de conteúdo vocês querem ver e ouvir, beleza? Então, vamos lá, falando dessas novas ferramentas, novas tecnologias que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente mal sabe que eles tem inteligência artificial rodando por trás, é tipo o Spotify gerando playlists baseado no seu comportamento, baseado nos seus gostos, né? A gente tem o Airbnb também que otimiza o filtro de escolha de imóveis para você, a Uber que localiza motoristas por perto, fora as outras funções que a Uber utiliza, e a Netflix também, que traz as recomendações de filmes no mesma vibe do Spotify, o Netflix também utiliza. E como que a gente pode trazer esses conceitos, esses benefícios da inteligência artificial para dentro dos negócios? Então, antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre números com vocês, que até 2025 a IDC prevê que a gente vai ter mais de 163 zettabytes de gráficos, de dados trafegando na internet, né? E isso, só de pensar nessa quantidade de números, né, de bits que a gente vai ter, isso é informação. Como que a gente pode extrair informação dali e trazer benefícios para o produto, né? Então, essas questões, esses questionamentos começam a ficar mais aguçados e a inteligência artificial vai ajudar a gente a ler essa gama de dados e poder produzir produtos e serviços focados nas demandas dos usuários. E além disso, além desses dados, dessa quantidade de informação no qual a gente pode trabalhar, a gente também pode olhar para os números, né? Então, a gente vai ter um investimento, né, nesse sentido de organizar esses dados, mais de 215 bilhões. Então, é bastante dinheiro envolvido nesse mercado, que também pode ser interessante para quem trabalha com produto digital e serviços também. Então, o valor de mercado somente de inteligência artificial vai aumentar em 180 bilhões nos próximos 8 anos. E o 90% do conteúdo online vai poder ser gerado, né, por inteligência artificial até 2026. Então, daqui 2 anos, a gente pode ter quase certeza que a maioria das produções que a gente está encontrando hoje na internet vai ter o bit, né, a inteligência da máquina ali ajudando a construir esses conteúdos. Então, se a gente for pensar em conteúdo, em produção de conteúdo, essa área vai se beneficiar bastante da inteligência artificial. Então, os custos para formação e treinamento desses modelos de última geração atingiram níveis sem precedentes. Então, a gente tem o ChatGPT, por exemplo, da OpenAI, que está com 78 milhões de investimento nisso. E só para treinamento de máquina. E o Gemini do Google, da Google, está com 191 milhões de investimento. Então, só para a gente ter uma noção da quantidade de dinheiro, de valores que está rodando aí nessa área. E aqui eu trago também alguns gráficos para a gente analisar. Por exemplo, na receita de mercado global de software voltado para a inteligência artificial, em 2025 a gente está vendo que vai ter um investimento de 126 a receita desse mercado global vai ter um montante de 126 bilhões de dólares. Isso é uma previsão, né, uma estimativa. Países com maiores gastos em pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial em 2021, a gente vê que a China e os Estados Unidos estão bem à frente e a maioria dos recursos que a gente está consumindo hoje de inteligência artificial vem desses lugares, tá? A receita de mercados de processamento de linguagem, né, de linguagem natural, digamos assim, que é uma sub-área da ciência da computação, a gente tem, que vem lá da inteligência artificial e da linguística e tal, que estuda esses problemas de compreensão automática das línguas humanas e naturais. Então, esse gráfico aqui mostra o quanto está sendo
de quanto está sendo a receita nessas áreas, né? Então a gente vê que em 2026 a gente vai ter 35 bilhões em NLP, que é de linguagem natural, e receita em chatbots, por exemplo, a gente vai ter 10 bilhões rodando aí dentro desse mercado. Então é um mercado bastante promissor. Mas assim, a gente está falando de números, de negócios e tal, mas se a gente começar a olhar para os usuários, para as pessoas que estão utilizando essas ferramentas, a gente percebe que já a percepção de tempo, né, a gente observa que a percepção de tempo das pessoas diminui, porque tudo fica muito mais automatizado. A gente tem, a gente recebe a informação, coleta a informação de maneira muito mais rápida. Antigamente a gente tinha que pesquisar bastante, olhar as fontes e tal, e agora com geração de conteúdo baseado em inteligência artificial, essas respostas ficam muito mais rápidas. A gente já não tem mais paciência nem de esperar alguém que viu a mensagem no WhatsApp responder, né? Então essas percepções vêm através disso, da questão da conveniência de poupar o tempo, de sentir que o seu tempo está sendo poupado, né? E essas são as grandes moedas da atualidade. Tanto a questão dos dados, que eu trouxe para vocês, a gente entrega muito dado para a rede, e versus o tempo, a percepção do tempo que a gente está tendo. Então, se a gente for olhar essas duas premissas, né? Então, os dados são moeda de troca. Então, se a gente for pensar num negócio para um cliente e eu quero entregar conveniência para ele, que é o tempo, né? Eu quero poupar o tempo dele, eu preciso dos dados dele. Então, essa questão da troca dentro da inteligência artificial é importante para que ela se alimente e possa retornar de maneira mais rápida. Então, essa troca são as moedas de troca dentro desse universo. O cliente entrega dado e a inteligência artificial entrega a conveniência de poupar o tempo dele. Eu acho que a grande palavra o grande conceito, né, desse momento é a conveniência. O que eu consigo entregar de conveniência para o meu cliente. Então, algumas áreas de atuação que a IA pode fazer de diferença, eu trouxe para vocês na área da saúde e da medicina, diagnóstico assistido por IA, análise de imagens médicas. Então a inteligência artificial consegue, numa grande quantidade de imagens, analisar essas imagens e consegue ajudar os médicos a identificar problemas graves ou priorizar exames que já apresentam algum tipo de problema. Então, a IA ela consegue ajudar nesse processo de otimizar exames com alta complexidade, com problemas já identificados pela IA, e, em contrapartida, auxilia o médico a identificar problemas que não são visíveis ao olho humano. Beleza? Gestão de registros de pacientes, que otimiza, tem mais agilidade nessa questão de organizar, né, esses registros. Previsão de surtos e doenças, isso aqui é bem importante, principalmente agora que a gente está entrando em crise climática e tal, como que as doenças estão migrando de um lugar para o outro, enfim. Então é bem interessante. Desenvolvimento de novos medicamentos também, a IA pode ajudar nisso. Na questão das finanças, a gente tem análise de risco de crédito, detenção de fraudes, trading de algorítmico, consultoria financeira automatizada e personalização de serviços bancários. Aqui é interessante porque a gente já teve uma experiência de trabalhar com um sistema de identificação de fraudes em que a inteligência artificial tinha acesso a essa quantidade de dados, mas eles têm que estar estruturados, porque senão a inteligência também não consegue estruturar pensar, né? Não consegue gerar aquela informação de uma maneira estruturada. Então é importante ter essa base estruturada para que a IA, quando começa a olhar esses dados e começa a coletar essas informações, consiga fazer os links necessários. Então, por exemplo, eu quero identificar se existe uma fraude numa judicialização de um medicamento, por exemplo. Se é o mesmo médico, a quantidade de pessoas que entraram com aquele processo, a localidade, o advogado, a comarca. Então, todas essas informações são necessárias para que a inteligência artificial consiga identificar se existe alguma ligação entre um caso e outro, tá? Então, é bem interessante utilizar ela para isso. Na manufatura e logística, manutenção preditiva de equipamentos, otimização de cadeias de suprimento, robótica e automação industrial, gestão de inventário em tempo real, previsão de demanda, todas essas são questões que a gente consegue trabalhar dentro da inteligência artificial. A gente já teve um cliente que trabalhava com logística e ele tinha uma dificuldade enorme
de fazer cotações, ele era um sistema de logística de grande porte, né, de navio, de avião, que vem coisas da China, de produtos de grande escala também. Então, ele tinha diversos problemas no sentido da cotação, do preço, né, desse comércio exterior. Então, porque tinha muita gente fazendo e era muito manual e tal, então a inteligência artificial pode entrar nesse caso para organizar a cotação e entregar uma informação mais rápida, mais agilizada para o cliente. O que isso quer dizer? Montar um robozinho que vai em cada uma das empresas, faz a cotação dos valores e entrega um valor já mais assertivo para o corretor, para quem está fazendo o comércio exterior aí, a negociação do comércio exterior, beleza? Então esse é um cenário que dá para trabalhar. Tirando o Uber, tirando o iFood, tirando todas essas outras ferramentas que a gente já conhece que utilizam também inteligência artificial. Na área de recursos humanos, a triagem automatizada de currículos, análise de desempenho de funcionários, planejamento e sucessão de desenvolvimento de carreira, identificação de necessidades de treinamento, análise de engajamento dos colaboradores. Aqui a gente pode trazer, né, um exemplo que é bem recorrente, que todo mundo que está procurando emprego já passou pela essa situação, que é a triagem de currículos. Então, a inteligência artificial baseada nas necessidades do cliente, né, do empregador, né, consegue localizar o perfil que está mais aderente àquelas necessidades. Então, a inteligência artificial entra nessa triagem de currículos aí também. Varejo, gestão de estoques e logística, personalização de ofertas para clientes, análise de padrões de compra, melhoria de experiência do cliente na loja, automação de processo de checkout. Gente, a Amazon aqui, né, então, utiliza bastante, inclusive. Transporte e mobilidade, veículos autônomos, otimização de rotas de transporte, análise de tráfego em tempo real, sistemas de transporte público inteligente, gestão de frotas. Aqui eu trouxe um case para vocês que eu acho muito legal, que é de uma empresa coreana, que ela tem transporte coletivo, né? Está fazendo teste já de um transporte coletivo autônomo. Segurança e vigilância, reconhecimento facial, análise preditiva de crimes, monitoramento de vídeo em tempo real, detecção de comportamentos suspeitos, sistemas de autenticação e segurança cibernética. Aqui a gente pode falar bastante sobre compliance. O compliance utiliza diversos mecanismos para poder assegurar que aquela informação que está sendo entregue ali é verídica. A gente teve um outro case, rapidão, assim, a gente teve um cliente que ele precisava fazer o cadastramento de motoristas de última milha, aqueles motoristas que vêm entregar encomenda em casa, sabe? Então, essas pessoas precisavam passar por um processo de cadastramento gigante, e daí, durante esse processo de cadastramento, é obrigatório trazer documentos, fazer verificação de 2 fatores, para assegurar que aquela informação é de verídica, sabe? Então, que não tem também compartilhamento de cadastro, enfim, era um sistema bem rígido na questão de segurança. Então, a gente colocou diversos gatilhos ali que utilizava inteligência artificial. Por exemplo, a gente utilizou reconhecimento facial no cadastro. O cadastro foi fracionado, só para vocês entenderem, para não ficar tudo de uma vez só, a gente fracionou o cadastro ficou bem legal. Então, tinha, por exemplo, reconhecimento facial, ao invés da pessoa ter que ficar digitando números de documento, ela já tirava foto do documento e a OCR já lia esse documento e já capturava essas informações que eram necessárias, tipo aqueles, quando a gente coloca o cartão de crédito para tirar foto e ele já extrai as informações dali. Era mais ou menos nesse sentido. Aí a gente tinha também a questão da biometria, OCR para confirmação, daí já fazia o upload do documento, o reconhecimento facial e a biometria. Tudo isso eram gatilhos que a gente utilizava para trazer segurança para o compliance, beleza? Então, são formas de a gente utilizar a inteligência artificial aí nos nossos produtos. Não é só gerar a imagem, prompt de imagem pronta ou texto que a gente quer. A gente pode utilizar bastante coisas aí que não estão dentro dessa área massiva de utilização da IA. A gente pode utilizar ela em outros setores, tá? Na agricultura, monitoramento de saúde de plantações, análise de solo e previsões climáticas, automações de colheitas, otimização do uso de recursos, água, fertilizantes, entre outros, rastreamento de gado e gestão de fazendas. Aqui é uma área que ela está em bastante expansão
E eu trouxe até um case para vocês, claro, obviamente, que é de um instituto gigante, tem várias coisas lá, mas só para vocês terem noção do quanto a tecnologia pode ajudar. Aqui nesse caso, ele está utilizando a IA para fazer o georreferenciamento de espaços territoriais, né? Então, grandes fazendas, grandes construção civil, de grandes corporações, enfim, análise territorial, né, desse espaço. Aqui já é análise das marés, desculpa, eu ia falar dos ventos é o próximo, aqui é das marés. Ele faz um monitoramento das marés em alto mar. Então aqui, por exemplo, eu tenho a rota do navio e aqui a IA já está lendo como que está as marés, como estão as marés. Aí aqui já é voltado para o vento. Então aqui ele tem um mapa lá no fundo, né? E ele consegue monitorar o vento aí para quem trabalha com o espaço aéreo, tá? Então só para ter uma ideia mais ou menos do que dá para a gente aproveitar aí da inteligência artificial. Aí, voltando para a educação, né? A educação também é outra área que está utilizando bastante a inteligência artificial, então plataformas de aprendizado personalizadas, tutores virtuais, análise de desempenho dos alunos, identificação de necessidades educacionais, automação de tarefas administrativas. Se a gente for olhar para todas essas áreas, boa parte delas precisa de dados para isso acontecer. Lembra que eu falei para vocês a troca de dados, conveniência? Então, aqui praticamente todas as áreas, se ficar claro essa troca de valor, é bem interessante um modelo de negócio para isso. Se ficar claro, o mais nítido possível essa troca, melhor. Pode ser transparente, alguma utilização, algum API, algum serviço que eu vou embarcar ali no meu produto que seja transparente para o usuário, tranquilo, desde que o usuário perceba que o tempo dele está sendo bem otimizado, que ele está conseguindo entregar performance e produtividade, está valendo, tá? Aí lembrando que a inteligência artificial, ela vai além desses memes que eu estava falando para vocês, além de geração de conteúdo e imagens, ela traz benefícios em diversas áreas, porém é essencial educar as pessoas para distinguir piadas, mentiras da realidade. E isso não vale somente para a grande rede, vale também para o produto. A gente ter essa transparência com o nosso cliente, com os nossos usuários, de que em determinado ponto a gente utiliza a inteligência artificial justamente para que essa comunicação seja transparente, que as pessoas saibam o que está acontecendo ali. Não esconder o uso da inteligência artificial para captar alguma informação que seja tanto invasiva, enfim. Então, a gente tem uma questão ética aí muito para se discutir, é muito importante, não é o foco do nosso vídeo aqui, mas tem uma área aí muito importante para a gente discutir a respeito das inteligências artificiais. Beleza? E sempre pensar que a gente é agente da promoção dessa conscientização. E lembrando sempre que são pessoas construindo soluções para outras pessoas. A inteligência artificial é apenas um meio, ela vem para ajudar. Tecnologia é sempre o meio, são pessoas construindo soluções para outras pessoas. Então a gente sempre tem que ter em mente isso, beleza? E para fechar, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a Ideativo Study, é uma área de treinamento aqui da Ideativo. A gente leva esses conhecimentos, a gente leva diversas ferramentas de UX para negócios, para outros profissionais, para pessoas que querem conhecer um pouquinho mais da área de UX, então CEO, PM, POs, todas as pessoas que queiram conhecer mais essa área, o Ideativo Study é um lugar muito legal. São cursos remotos que você pode fazer a hora que você quiser, quando você quiser, com preço bem que cabe no bolso, sabe? Que são cursos pequenininhos, baratinhos, para você conseguir ter acesso a um conteúdo muito legal sobre personas, sobre dashboard, sobre inteligência artificial, sobre criatividade. Então, dá uma passadinha lá e aproveita aí os nossos cursos, tá? Aqui um pouquinho da Ideativo para vocês conhecerem as pessoas que estão junto com a gente. E conheça um pouco mais a Ideativo lá no nosso site, ideativodesign.com.br. Muito obrigada, até a próxima. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar aí nas suas redes. Até mais!